Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa videoconferência de resultados aqui do Banrisul para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado diretamente no site de Relações com Investidores após o nosso evento aqui. Ainda, essa transmissão ela conta com tradução simultânea para o idioma do inglês. Caso essa seja a sua preferência, basta clicar ali na parte inferior da nossa tela. O evento hoje vai estar distribuído e dividido em 3 partes. A gente inicia com o nosso CEO e presidente Fernando Lemos endereçando o contexto inicial aqui do banco e resultados, e em seguida o diretor Gonzaga vai detalhar essa performance do trimestre e dos 9 meses de 2025. Por último, nós finalizamos com a nossa tradicional sessão de perguntas e respostas, em que nós recebemos aqui os questionamentos do mercado. A apresentação que nós vamos fazer hoje, ela vai se encontrar já disponível no chat aqui da plataforma, ela já está no nosso site de Relações com Investidores para download e acompanhamento dos senhores. Então, sem mais delongas, presidente, gostaria de passar a palavra para o senhor, por gentileza. Obrigado, Natan. Boa tarde a todos, nossos diretores aqui presentes, ao pessoal que acompanha o chat. Dizer da satisfação do Banrisul estar aqui para a gente conversar um pouco sobre os resultados dos últimos 9 meses, do último tri, mas sobretudo dos últimos 9 meses. Por coincidência, nós estamos fazendo a minha diretoria 2 anos nos dias de hoje aqui, 2 anos da atuação como diretoria completa na substituição que houve há 2 anos atrás. Portanto, nós estamos trabalhando há 2 anos e estamos muito satisfeitos com os resultados que nós conseguimos. Nos aproximamos aí, nos últimos 9 meses, de 1 bilhão de resultado, né? O que mostra a força e a potência do Banrisul, mas também mostra claramente que a estratégia definida pela diretoria desde que assumiu, ela vem dando resultado e efeito muito positivo, né? Para que a gente alcance os resultados, quer por parte da tesouraria, quer por parte das carteiras de crédito, no controle administrativo, na recuperação, toda a gama, nos novos produtos que o banco vem desenvolvendo, né? Nós hoje já, no balanço, saiu aí 250 mil novas contas abertas pelo app do Banco Digital, mas hoje nós já estamos fechando mais de 300 mil, agora em novembro, o que mostra a pujança e o acerto da criação da conta digital para a renovação dos nossos clientes. Nós estamos digitalizando tudo que é possível. Desculpa, pessoal. E mostra também a pujança da economia do Rio Grande do Sul. A gente precisa entender um pouco o Rio Grande do Sul. Nós, há 2 anos atrás, vocês foram testemunha, parecia que o Rio Grande do Sul tinha sumido do mapa, né? E ele se reconstruiu rapidamente, com muita força, e isso mostra, sobretudo, a capacidade empreendedora da nossa gente, e o banco acompanha isso para e passo, e por isso os resultados não são muito satisfatórios. Claro que tem dificuldades ainda em todos os lados, mas a gente vem avançando muito mais, nós estamos efetivamente muito satisfeitos com tudo aquilo que a gente vem fazendo para o ganho de produtividade do banco, para o ganho de atendimento qualificado, na melhoria dos nossa performance com os clientes, né? Para se ter uma ideia, nós temos mais de 80 robôs funcionando aqui dentro do banco, hoje já com uso da inteligência artificial, sobretudo para grande produtividade, naqueles processos que eram repetitivos, a gente conseguiu já evoluir muito nisso, né? As nossas cobranças, tudo foi para tudo digital hoje, então mostra a capacidade do banco. Também a ampliação da nossa principal rede de serviço, que é a rede de adquirência, a Vero, que vem, nós trouxemos ela definitivamente para dentro do mix de negócio da instituição. Ela não tem mais carreira solo separada, como era no passado. Ela é um produto hoje integrado formalmente em tudo dentro do banco, o que nos possibilita o avanço do banco na abertura e na conquista de clientes no mundo, principalmente no varejo, né? Quem percorreu o Rio Grande do Sul hoje aqui vê a presença da Vero praticamente em todos os balcões das principais lojas, principais áreas de serviço do Rio Grande do Sul, e a área de serviço que vem crescendo bastante também, né? A gente vê o banco muito forte atuando dessa forma. Por isso que os resultados vêm se consolidando e a gente tem expectativa de continuar dessa forma. Também na área de câmbio a gente evoluiu bastante, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, né? Então a gente tem um banco completo. O que a gente tem dito
sempre aqui para a nossa gente, para aqueles que trabalham com a gente. Nós somos um banco completo, né, que operamos em todas as linhas, em todos os produtos, e também temos tudo que o digital tinha, que nós estávamos atrasados. Hoje, o banco está em linha com qualquer das fintechs ou qualquer banco digital, não perdendo para a concorrência. Então, isso tem nos dado uma alavancagem, uma conquista de bastante novos clientes, pessoa física também. Importante, nós temos sido procurados pelas empresas para assumir folhas de pagamento. Sistematicamente estamos assumindo novas folhas de pagamento e isso tem dado uma amplitude ao banco. Então, os resultados que o Gonzaga vai passar agora e os demais diretores, ele é fruto de todo esse trabalho, mas é, sobretudo, de uma estratégia focada no mix das carteiras, não ficar dependente de um único crédito, nem de um único produto, ser capaz de atingir a todos, né? E uma evolução bastante importante no crédito da pessoa jurídica, onde nós especializamos uma equipe com chamadas agências de empresas do banco, especializando gerentes que conhecem e sabem atuar junto aos nossos clientes, o que está nos dando bastante alavancagem e uma solução bastante importante. Então, eu pediria por satisfação que eu recebo vocês aqui depois de 2 anos, né? Acho que os nossos números, quando eu brinquei lá na primeira vez que eu fiz, né, Natan, que nós íamos para melhorar o resultado do banco, estamos efetivamente satisfeitos, porque já passamos o nosso ROI do 1 dígito, que vinha sofrendo nos últimos anos, né? Agora já passamos para os 2 dígitos e temos expectativa de continuar crescendo assim, né? Claro, com as dificuldades que tem aí, né? Um pouco de inadimplência do mercado como um todo, né? População um pouco endividada, mas a gente vem avançando com tranquilidade, porque nós temos também muita cautela com relação a toda essa questão e, sobretudo, na gestão efetiva das nossas carteiras no dia a dia, né? Primeira coisa que nossos operadores fazem hoje é olhar as carteiras já no início da manhã para poder atuar adequadamente. Então, passo a palavra ao Gonzaga. Obrigado, um bom trabalho a todos nós. Bem, boa tarde a todos. Está ouvindo bem? Vamos falar os principais destaques do nosso resultado. Nos 9 primeiros meses do ano, formamos um resultado aí de 948 milhões, com 50% acima do mesmo período do ano anterior, 2024. E com 66% no terceiro TRI, em relação também ao terceiro TRI de 2024, 66,7% de crescimento no resultado dos últimos 12 meses nas duas pontas, tanto lucro líquido quanto no último trimestre. Nosso ROI vem se destacou bem em relação aos últimos 12 meses, ao mesmo período do ano de 2024, com 4,4 pontos percentuais. E no último TRI agora de 2025, que foi 377 milhões contra os 328 que a gente produziu no último trimestre, agora que se encerrou em 30/9, tivemos um pequeno decréscimo de 2,1 pontos percentuais. E uma margem financeira no terceiro TRI de 1,6 bi, com 11% nos últimos 12 meses, digamos, em relação ao último período de 2024. E como, obviamente, já falei do resultado do terceiro TRI, foi um pouquinho menor que 377 contra 328, agora em 2025, que deu esse pequeno decréscimo de 2,1 na margem financeira. Carteira de crédito, tivemos um desempenho nos últimos 12 meses de 11,1% em relação ao mesmo período de 2024, e no último trimestre ela ficou estagnada, está em linha com os últimos números divulgados em 30/6 do trimestre do trimestre da metade do ano. O custo do crédito se manteve em linha com os últimos 12 meses, 1,4%. Tá um reloginho, a gente vem sob controle do custo do crédito, e no terceiro trimestre o custo do crédito ficou idêntico ao último de 30/6 também, agora de 2025, com 1,4% de custo do crédito. Por outro lado, a nossa captação é um ponto forte do banco, sempre foi. Estamos com um ótimo desempenho de 14,6% no mesmo período de 2024 contra 2025 agora, 107 bilhões de reais de carteira, carregada principalmente com nossos depósitos a prazo, letras financeiras, são produtos do carro-chefe da nossa captação, e as nossas despesas administrativas
que vem sendo severamente contidas, principalmente a despesa daquela que a gente tem um gerenciamento mais forte. Obviamente que a despesa de pessoal ela vem crescendo em linha com o dissídio, que o banco é menos flexível nessa despesa de pessoal em relação ao dissídio, quase normalmente vem em linha com o dissídio. Mas as outras despesas que estão no poder administrativo, do dia a dia da diretoria, a gente vem contendo essas despesas. Próxima tela, por favor. Desculpa que eu estou com a garganta meio ruim hoje. Nossa rentabilidade, como já comentei inicialmente, 66,7% do lucro do terceiro TRI de 2024 versus o terceiro TRI de 2025, 66,7% de crescimento da rentabilidade dos trimestres. O trimestre teve um decréscimo de 12,69% aí no segundo TRI de 2025 versus o terceiro TRI de 2025. No ano, 9 meses, nós tivemos, aqui já falei na primeira tela, os 50% de crescimento do resultado, 948 milhões, versus 632 nos primeiros 9 meses do ano de 2024 versus os 9 meses de 2025. Então, um resultado bastante expressivo, que vem demonstrando o trabalho que a gente vem fazendo na formação de receita do banco. E contenção de despesa e também uma elevação, a gente vai conseguindo manter com pequeno crescimento as receitas de tarifas. Esse é o eixo que formou esse resultado. Nosso ROI, que eu já tinha comentado, 4,4 nos últimos 12 meses, terceiro TRI de 24 versus o terceiro TRI de 25. Um ROI que a gente vinha numa casa, vinha só com um dígito, e agora a gente conseguiu dar essa sacudida na poeira e elevar para 2 dígitos de ROI. Portanto, no último TRI, tive esse pequeno decréscimo, eu já comentei, 2,1 ponto percentual, e nos últimos 12 meses que tivemos um crescimento de 3,4 percentuais, 11,9 contra 8,5 de 2024 versus 2025. Então, esse é o número da nossa rentabilidade. Próxima tela. Margem financeira, que é um ponto importante, 11% trimestre contra trimestre, terceiro TRI de 24 versus terceiro TRI de 25, deu 11% de crescimento e os 2,1% é menor em relação ao segundo TRI de 25 contra o terceiro TRI de 25. 10% nos 9 meses, 9 meses de 2025 versus também um período anual dos 9 meses de 2024, com crescimento da margem financeira de 10%, notadamente com um melhor equilíbrio, uma melhor velocidade no crescimento das receitas. Carteira de crédito, com 64 bi encerramos, contra 57,7, com 11,1% de crescimento, com crescimento de 0 no último trimestre, está bastante estagnada. A gente teve um pequeno decréscimo nas carteiras especializadas e nosso ponto forte foi as carteiras de crédito comercial, notadamente na pessoa jurídica. Tivemos aí um crescimento anual aí de 9,2 na pessoa física e na pessoa jurídica 20,9 de crescimento na carteira de crédito da pessoa jurídica, que é o nosso ponto forte que a gente vem trabalhando. O banco vem aproveitando o mercado do Rio Grande do Sul, a gente tem muita imagem, tem muito relacionamento do Estado, e a gente está penetrando com mais intensidade nesse mercado de pessoa jurídica, notadamente na pequena e média empresa. Nosso crédito da pessoa física, como é conhecido no mercado, é bastante colateralizado, com 70%, já créditos consignados, e tivemos um crescimento que a gente vem trabalhando, aproveitando o mercado da nossa imagem, com o nosso relacionamento com clientes, no mercado de câmbio. Nós já estamos com 3,778, quase, hoje já estamos 2,4 bilhões na carteira no mercado de câmbio, um crescimento aí de 45% nos últimos 12 meses, aproveitando essa imagem que nós temos e o potencial de câmbio, que é um estado fortemente exportador, o estado do Rio Grande do Sul, e a gente vinha um pouco acanhado nesse mercado, e a gente está trabalhando forte nesse mercado, uma carteira com inadimplência, digamos, pode dizer, zero na inadimplência da carteira de câmbio, residual a inadimplência da carteira de câmbio. Qualidade do crédito, que já é conhecida do mercado, estamos na média 2,6, 2,8 na física, 1,8 na jurídica, no índice de
90.360. Com a carteira por estágio, 95%, 92 no último semestre, agora no 30 de setembro, 92,9 no estágio 1, 1,2 no estágio 2 e o estágio 5,9 no estágio 3. Dentro da carteira do estágio 3, tem 27% que foi carregada para o estágio 3, mas é uma carteira que está sadia, está adimplente. Isso é muito bom. E a gente vem trabalhando fortemente para recuperar esses créditos, que faz parte da formação do resultado no final das contas. Despesa de PDD líquida e custo do crédito, aquilo que eu já havia comentado, foi 1,4, com 280 de PDD, com recuperação de 89 no último trimestre, com 191 de PDD líquida. E essa foi a nossa último trimestre apresentado dos números que contribuiu para a formação do resultado final do banco. E está o desempenho dos 3 trimestres, o terceiro 24 e o segundo 25 e o terceiro 25. Despesa administrativa, já tinha comentado anteriormente, crescimento de 1% nos últimos 12 meses. A despesa de pessoal teve 5,68, que foi o dissídio, que foi o que ficou aproximadamente no crescimento do dissídio. No total da carteira, teve 3,4 de crescimento, mas se separar as carteiras da carteira, de separar as despesas de pessoal, de recursos humanos e as despesas administrativas, deu 3,4, mas a despesa administrativa, afora o recursos humanos, ficou com 1% contra um IPCA de mais de 5%. Então, a gente vem conseguindo conter os custos, vem trabalhando para isso, reprecificando aluguéis, tirando todos os custos que é possível a gente cortar, que custa aquilo que o presidente sempre comenta que custa que nenhum, e a gente tem que estar sempre olhando e cortando. Então, esse é o grande trabalho que focou, que é um dos eixos que contribui para a formação do resultado do banco. E aí está por linha depois, despesa de pessoal com 5,7, que eu já tinha comentado, e as demais despesas com 0,60, todos os detalhamentos aberto por linha das despesas, com a formação total de 3,4, com 3,6 bi agora no último TRI de 25, contra os 9 meses de 24, que deu 3,4 bi de crescimento de gasto com despesas. E tem muita despesa aí que não é gasto, que é investimento, por exemplo. Mídia, eu considero uma despesa que tem um grande retorno. É uma despesa que é necessário para manter o nosso relacionamento com o cliente, venda de produtos, então, principalmente na nossa empresa de adquirência, que é a empresa de serviço, que a mídia faz parte do negócio. Nossa receita de prestação de serviço, crescemos 1,3 nos últimos 12 meses, primeiros 9 meses os 9 meses de 24 versus os 9 meses de 25, crescemos 0,4 no trimestre, terceiro TRI de 24 versus o terceiro TRI de 25, e 1,3 no acumulado dos últimos também, no final do segundo TRI de 25 com o terceiro TRI de 25. Destacadamente também tem ali por linha de crescimento nessas receitas. Não está fácil, tem muitas isenções, o Banco Central controla muita despesa naqueles produtos, então a gente tem que dar destaque naqueles produtos que a gente tem com maior liberdade, especificamente na Vero, que a gente tem uma liberdade de preço, mas a concorrência é muito grande, então a gente tem que botar o preço que é cabível para o mercado. Também as despesas, as receitas de serviço de câmbio, que também tem uma certa liberdade, mas tudo tem limite, né? Porque senão você perde o cliente. Então, tem que ter o bom senso para ter o crescimento no share do crescimento da receita e também que seja palatável e aceitável pelo consumidor final para manter o relacionamento contínuo com o cliente. Captação. Nosso carro-chefe, apesar do bom crescimento da captação, a gente manteve o custo da captação. Aí no CDB está com 86,4, 82 também, aliás, no CDB, e nas carteiras linkadas com captação versus a Selic com 85 de custo de captação. Então, nossa captação é muito bom o custo, a gente vem conseguindo manter esse custo de captação. Tivemos um desempenho da captação fortemente, nesse último, de 3%, se bem que teve uma operação aí que foi de R$1 bilhão em letras financeiras que a gente captou subordinada, que está dentro desse conjunto, está dentro desse saldo contabilizado dos R$107 bilhões de carteira de captação, com crescimento aí de 14,6%,
anualizado os primeiros 9 meses de setembro de 2024 versus os primeiros 9 meses de setembro de 2025, com 14,6. Estamos trabalhando para a LM do banco, que é muito importante. Nós estamos com risco de taxa dentro do balanço do banco, digamos, zero. Tá? Nossa captação pré-fixada é importante para dar o funding para nossos ativos pré-fixados. Poupança vem se mantendo igual, porque não cresce, a carteira vem crescendo pouco, né? Se mantendo a carteira nominalmente, ao longo dos anos vai perdendo capacidade de reemprestar, principalmente do crédito imobiliário. Mas é o mercado de poupança. E o mercado de TR, que é o mercado de poupança, e tivemos um bom desempenho nossas carteiras administradas, batemos aí 20,5 bi contra 18,3 bi que nós tivemos anualizadas, terceiro TRI de 2024 versus o terceiro TRI de 2025. O destaque mesmo está na nossa captação pré-fixada. Nós temos o CDB, que é raspa-conta, que a gente chama, aquele CDB que é o residual da carteira dos clientes que são aplicados. Também temos linhas específicas com CDB prefixado, pagando preço de mercado, e as letras financeiras também com pré-fixada. Então, a gente vem conseguindo fazer esse equilíbrio sem investir em derivativo para casamento de ativos e passivos. Então, para dar o equilíbrio do balanço do banco, a gente vem trabalhando nessas carteiras e é um ato contínuo que a gente vem fazendo. Hoje nós temos aí, vamos chegar ao final do ano, basicamente netado entre ativos e passivos no quesito indexação de preço de taxa de juros. E, principalmente, manter o custo da captação nesse nível que a gente vem mantendo. Capital, chegamos a uma Basileia de 17,9. Ela teve esse repique em função do que eu já comentei, da emissão das letras financeiras de R$ 1 bilhão, que foram subordinadas. Então, esse é um reforço de capital, que já está o destaque no lado ali das letras SNs, papel com prazo de 10 anos, podendo ser um resgate no 5º ano. É a moda do mercado brasileiro. Preferimos fazer essa operação do que fazer uma operação lá fora, uma operação em dólar, o mercado local, o preço está bom, a renda fixa está em alta oferta no mercado local, em função das taxas de juros, tivemos um bom preço de captação e reforçamos o capital para ficar numa posição mais confortável, e mesmo que a LF é o papel do momento, porque ela tem uma indexação e você está sempre formando capital. Tá, a nossa Basileia está com o nível 1 está com 13,6, né? Pode ser 10,5. Tranquilamente, no quesito capital, o banco está bem reforçado e preparado para os futuros negócios que virão aí nos próximos tempos, próximo ano. Seria isso aí, senhores, os números macros básicos do banco. Estamos à disposição para perguntas aí sob o comando do nosso colega aqui, Natan. Perfeito, diretor. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pela apresentação. Então, antes de abrir aqui a sessão de perguntas e respostas, só dar aquelas orientações básicas aqui para todos, principalmente com relação a perguntas por áudio, basta, né, apertar o botão reação, levantar a mão, e após aí você pode sair da fila quando a sua pergunta for endereçada, né? Vamos iniciar, então, aqui a sessão de perguntas e respostas. Vamos pegar aqui a primeira pergunta do Antônio Ruê, do Bank of America. Tudo bem, Antônio? Nos escuta bem? Oi, pessoal, escuto. Vocês me escutam bem? Sim, te escutamos bem. Legal, legal. Perguntas aqui. Tá? Uma para entender um pouco melhor o apetite de crédito. Tá? Então, entender agora, a gente está na frente eleitoral e Antônio, dá uma olhadinha no teu áudio, que aqui a gente não está compreendendo muito bem. A gente está vendo aqui na nossa técnica, se dependendo aqui o nosso retorno. Melhorou agora? Melhorou 100%. Legal. Boa. Então, se vocês puderem me ajudar, pessoal, são duas perguntinhas aqui do meu lado. A primeira no apetite de risco, no apetite de crédito, né? Então, a gente está à frente de um ano eleitoral e a gente vê alguns incumbentes
né, já falando que não dá para pensar muito em aceleração de carteira de crédito. Então, pegar um pouquinho da cabeça de vocês, né, como que vocês veem o cenário macro daqui para frente, é o momento de tomar um pouco de risco, porque a gente, assim, vê a cobertura de vocês está num nível bastante confortável, e em termos de capital também, bem, como que vocês encaram, tá? E também pensando já no cenário de agro, né, numa potencial melhora no ano que vem. E agora minha segunda pergunta vem no sentido ali da questão dos ativos e dos passivos, né? Agora há pouco o Gonçalo comentou que hoje já é muito mais, os indexadores dos ativos e dos passivos já estão muito próximos, né? Então, se vocês puderem passar para a gente uma atualização, se vocês tiverem da sensibilidade por um potencial benefício da queda de juros no cenário, aí seria ótimo. Muito obrigado. Tá ótimo, Antônio. O diretor Ivanor vai endereçar aqui a questão de apetite de crédito. Boa tarde, Antônio. Em relação ao apetite de crédito, nós vamos continuar com a nossa estratégia focada em operações de fluxo de caixa. Eu acho que o microfone do Ivanor eu não estou conseguindo ouvir muito bem. Vamos trocar aqui de microfone, só um pouquinho. Então vamos de Agora novo, tá tá me ótimo. ouvindo? Tá ótimo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, pessoal. Em relação ao apetite de crédito, nós vamos continuar com a estratégia focada em cima de operações com recebíveis, fluxo de caixa, pequena empresa, média empresa aí. Nós já temos uma carteira aí que nós criamos um produto no ano passado de 2,4 bi de carteira aí, que é a conta única. Revitalizamos o desconto digital, já estamos com uma carteira de 170 milhões. Estamos colateralizando as operações com fluxo de cartões de crédito, fazendo negociações envolvendo a Vero, aí, a adquirência, para que a gente tenha o contas a pagar e o contas a receber das empresas dentro do banco. Em relação à pessoa física, nós vamos dar um foco maior agora a partir do ano que vem, quando as plataformas do consignado CLT estiverem mais estáveis aí e mais informatizadas aí, para fazermos operações com consignados, buscando a consignação desse público aí. Nós entendemos que tem uma fatia de mercado aí interessante para isso. Em relação ao agro, a estratégia do banco é ajudar a arrumar e viabilizar o fluxo de caixa dos produtores rurais. Este ano nós estamos focando no financiamento da produção, do custeio, evitando fazendo operações de investimento e com a estratégia de dar fôlego e dar as condições necessárias para que o produtor rural continue viabilizando a sua produção e sem tirar o fluxo de capital de giro aí da safra dele 25, 26. Então, essa é a estratégia do banco, como o mercado está vendo aí, está vindo, nós estamos em linha, não temos um apetite muito grande em operações sem colaterais, e estamos olhando o mercado, taxa de juros elevada, a economia aí está meio que paralisada, a inflação está razoavelmente controlada, porém a taxa de juros continua elevada e as empresas não estão demandando muito capital de giro e estão pensando melhor na hora de buscar recursos em bancos. Ok? A segunda é sobre descasamento de juros. Bom, o diretor Ivanor já comentou. O jogo do crédito está dado, que foi o último TRI, que já tivemos um desempenho bastante reduzido no crescimento do crédito. Quanto às operações de ativos e passivos indexadas, primeiro nós estamos com um equilíbrio, talvez com
muitos anos não estava no equilíbrio tão desejado entre ativos e passivos. Tá? O que tem indexado na captação versus o que tem aplicado nos nossos ativos de crédito e tesouraria. O que se espera é que a Selic não vai subir mais do que está aí. Né? Se bem que nós temos sempre uma margem de precificação nas operações que são colocadas prefixadas, com taxas fixas, já desenhadas, que não são indexadas no CDI, a gente sempre trabalha com uma margem aí. Nós trabalhamos um pouquinho, não trabalhamos no 15 cravado, a gente sempre coloca um coeficientezinho de susto nessas operações para precificar os ativos. Dado os cenários que estão para ir para o primeiro TRI, de 2024, 26, digamos, 20, agora segundo TRI, espero que a Selic tenha uma pequena redução, talvez podendo chegar aos 14, não se sabe bem como é que vai ser os reflexos dos agentes econômicos com o comportamento dos preços na economia brasileira. Tá? É um ano eleitoral, né? Tem todos esses meandros da economia, como é que vai ser o ano de 2026. Mas tudo indica que deverá ficar um pouco abaixo dos 15. Tudo que vier abaixo dos 15 vai ser lucro, porque o preço já está, os ativos já estão precificados num preço no topo da Selic e com a margem em cima. Então, para frente, o que vier, a gente conta que vai ter aproveitar, digamos, a descida da ladeira, tá? Nem fazer uma melhora nos spreads que já se tem hoje, até para contribuir com alguma inadimplência que sempre vem, que é bom a gente estar bem fortalecido de spread para aguentar o tirão da margem quando tem algum cenário de inadimplência, mas nós estamos com muito controle na inadimplência, e então a gente espera que isso se reverta em resultado, esse benefício da queda da taxa de juros. Se me permitirem só um follow-up na primeira pergunta ali do crédito, queria dar Claro, Antônio. uma olhadinha ali no SMI, né? Então a gente vê a carteira, a empresas de vocês crescendo em duplo dígito aí, SMI crescendo bem, e a gente tem visto vários casos, né, aparecendo por aí de recuperações judiciais, o SMI sofrendo bastante com juros elevados. Então, eu queria pegar um pouquinho da cabeça de vocês no conforto de crescer a carteira corporativa. E é isso do meu lado. Obrigado. O nosso crescimento aqui ele está focado, está alavancado em cima de pequenas e médias empresas. Era um mercado que o banco não tinha uma aderência, não tinha uma penetração adequada, e nós fizemos toda uma estratégia em cima disso, buscando essas empresas aí, fazendo as melhores escolhas do mercado, com colaterais irrecebíveis, fluxo de caixa, trazendo contas a pagar para dentro do banco, fazendo negociações envolvendo folha de pagamento para crescer em base de pessoa física. Então, nós não temos, assim, nenhuma preocupação por hora em relação a uma possível RJ aí no caminho, porque a gente fez uma escolha de operar com pequenas e médias empresas. O corporativo, nós temos uma carteira aí, também operamos ela com algumas empresas grandes aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas são operações que também elas trazem no seu bojo um percentual aí de garantias, de colaterais e de fluxo de caixa das empresas para fazer frente aos juros, pelo menos, ou que é o caso da conta única, e as parcelas mensais que vão amortizando nas operações de crédito. Obrigado, Ana. Obrigado, Gonzaga. Obrigado, Antônio. Vamos pegar aqui mais uma outra pergunta do Matheus Rafaeli, do Itaú BBA. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, nos escuta bem? Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim, te escutamos bem. Manda ver. Obrigado pela pergunta. Queria explorar aqui com vocês a dinâmica para consignado, né? A gente tem visto a carteira do produto mais de lado esse ano, acho que foi uma dinâmica aí que vários bancos mostraram. Teve toda aquela dificuldade do INSS, consignado público competitivo, tudo mais.
mas a gente tem visto na ponta alguns bancos já retomando concessão do INSS a níveis anteriores aí aos problemas de biometria. Aí acho que seria legal se pudessem comentar o que vocês estão vendo na ponta de consignado do INSS, se a originação já começa a reagir. Também se puderem comentar aqui que deve ser crescimento desse portfólio de consignado como um todo aí para o ano que vem, considerando aí uma eventual retomada do INSS, consignado privado e o público também. Então, obrigado. Matheus, obrigado pela pergunta aí. Então, em relação ao consignado, a nossa carteira hoje ela tem um volume, uma proporção significativa do consignado público do Estado. Fazer um pouquinho assim de contextualizando para a gente poder explicar o presente e o futuro. Essa carteira aí, nós operamos lá com 120, 150 meses, podendo ir até 45%. Há uns 2 anos atrás, o Estado regrou isso numa margem máxima de 35% em 84 vezes. Então, essa carteira ainda vai demorar um pouquinho para que a gente volte a crescer e refazer as operações, porque tem que amortizar um valor significativo aí para o cliente poder refazer o famoso refim que nós chamamos aqui no banco. Além disso, ela foi lá atrás, quando essa carteira foi formada, nós estávamos lá com uma Selic de 8, 9, 10%. Então, hoje, a precificação está acima, também acaba impactando nisso. Em relação ao INSS, teve os problemas de biometria aí, que todos nós conhecemos. Nós fizemos os ajustes e temos a expectativa de, na sequência aí, voltar a crescer com a carteira. Em relação ao consignado CLT, também nós estamos com a plataforma praticamente toda ajustada, aguardando pequenos ajustes aí com a data prévia e pretendemos no ano que vem ter um apetite maior nessa carteira aí. Claro que nós não vamos operar no longo prazo, a gente sabe que tem bancos aí que estão operando em 120 meses. O nosso apetite em relação ao prazo é menor, porque nós entendemos que é uma carteira que ela precisa ter uma rotatividade no curto prazo e girar de uma forma mais adequada para que o cliente possa sentir a liquidação e refazer as operações na medida que eles tiverem necessidade de fluxo e de mais recursos. Claro, obrigado, pessoal. Obrigado a você, Matheus. Pessoal, vou ler uma pergunta que veio aqui do chat do João Vitor, da Warren, que é o nosso analista, né? A primeira dele, ele está relacionada com o que o senhor estava endereçando agora, diretor Ivanor, que é o nosso apetite no consignado privado, né? Então, acho que o senhor endereçou ela muito bem, a gente vê a perspectiva para o ano que vem, né? E a segunda pergunta, ela está relacionada com a negociação da folha, se houve algum andamento, uma atualização nesse sentido. Só do nosso consignado estadual, né, Ivanor, que diminuiu para 84 meses, mas o Estado fez uma profunda mudança, né, que na margem, que a margem é 50, a margem hoje, ele tira o cara ganha 10 mil, tem 4 ou 5 mil de desconto, então fica só 6 mil, se ele tiver 4 mil de desconto. A margem é 35% sobre os 6 mil. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tirou a capacidade de endividamento dos funcionários deles em cerca de 30% a 35% em média. Isso é muito bom, porque a carteira que nascer é uma carteira extremamente sadia, uma carteira tranquila, sem nenhum problema, que é aquilo que realmente o empregado pode gastar. Bom, sobre a pergunta da Folha, nós recebemos um ofício do Estado, nós temos até 31 de dezembro para responder sobre a compra da Folha. Nós estamos fazendo agora o chamamento das empresas de auditoria para fazer o compliance da operação, porque a operação envolve partes relacionadas, então tem que os membros do conselho que vão tratar da operação ficam segregados para tratar da operação, tem mais 2 auditorias, uma auditoria que vai fazer a precificação da carteira, e uma outra auditoria que vai fazer com a conformidade de que aquele preço está dentro de um preço de mercado. Nós vamos negociar com o Estado. Nossa ideia talvez nos 5 ou 10 anos, vamos ver como é que vai vir a operação,
sem nenhum problema. Tem hoje, o governo federal está pagando 1,03 sobre o valor líquido da folha do empregado. Então, se o cara ganha 10 mil reais de folha, teve 3 mil de desconto, o governo federal paga 1,03% sobre o valor líquido creditável. Esse é um parâmetro de negociação que nós vamos levar numa possível negociação com o Tesouro do Estado. Tá? Não toma capital, paga no PMT ao longo do tempo, aí vamos ver como é que ficam as coisas. Não podemos pagar, vamos pagar um preço que seja o mais justo possível de mercado, temos que levar em consideração as carteiras de consignado que os funcionários do Estado tomam o recurso com o banco, temos que levar em consideração a grande mudança que houve também neste mercado de folha de pagamento, que é sabido por todos, que a liberdade de portabilidade dos funcionários é total, né? E por último vem se acentuando mais essa liberdade, 24 horas tem que liberar o recurso para o banco que o funcionário quiser, a pessoa, o portador da folha quiser receber sua folha, quiser receber o seu provento, todas essas contas são levadas em consideração. Tabelas de taxa de capacidade de cobrar a tarifa dos empregados também, tem uma série de regramentos do Banco Central, que não era todos esses regramentos que nós fizemos lá em 2016, quando se comprou a folha. Tem tabela de juro para o cheque especial, que não tinha também no passado, tem tabela de juro para cartão de crédito, que não tinha também no passado, no rotativo de cartão de crédito. Então, é uma série de variáveis que esse mercado de folha de pagamento está muito restrito e tem muitos limitadores de se fazer a rentabilidade com os clientes, que isso é bom para o consumidor, isso é ótimo, não sou contra, bem penso pelo contrário, porque cada vez o consumidor vai ter uma capacidade mais sadia de se endividar ou tomar crédito. Isso é muito bom e para um relacionamento duradouro com o cliente e a gente ficar também mais vigilante, mais esperto para cada vez atender melhor o cliente, né? Porque se a gente conversa muito fácil, a gente às vezes pode não atender bem o cliente. Então todo mundo tem que estar muito, muito vigilante, muito esperto para dar um atendimento personalizado para os clientes, porque a gente precisa dele, senão ele vai embora para outro banco. Então, todas essas variáveis estão na mesa para a gente precificar com o Estado. Ela tem um valor? Tem um valor, mas não é talvez o valor que o vendedor queira vender o seu preço. E não é tudo isso que o cavalo dele vale. Então, vamos ver isso aí, nós vamos dar o nosso preço para ver quanto é que nós podemos pagar por esse cavalo. Legal, muito obrigado, diretor, diretores, presidente. Essa foi a última pergunta que a gente tem aqui para o call. Então, gostaria de agradecer a participação de todos. Senhores que estão no call também, muito obrigado. Até o próximo trimestre.